Olá, vamos a mais uma aula do nosso curso de Projeto Integrador para Licenciatura em Matemática 4, aonde nós estamos desenvolvendo uma videoaula. Bem, neste momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos preocupar um pouquinho e refletir sobre todo o processo de criação da videoaula e como a gente integra e como a gente percebe a importância dessas videoaulas dentro do nosso ambiente de aprendizagem, seja ele presencial ou seja ele num ambiente remoto ou até mesmo à distância. Então vamos lá? Portanto, nesta aula, nós vamos falar sobre o papel da videoaula na educação, de uma forma geral, pensando em qual vai ser o impacto dela, seja numa aula presencial, seja numa aula à distância, para a gente poder desenhar melhor a nossa videoaula e também saber até que ponto ela vai ter algum efeito positivo no desenvolvimento do aprendizado do estudante, da estudante. Bom, o tema geral, como sempre eu digo, eu reforço para a gente não esquecer, ele é a proposta de uma aula virtual em formato de vídeo com o conteúdo de álgebra previsto para o 9º ano do ensino fundamental. Você já escolheu o tópico, planejou e gravou a sua videoaula, produziu essa videoaula seguindo características técnicas e integrou-a a um AVA, e também já conhece as ferramentas de análise do impacto da videoaula no processo de aprendizagem. Quer dizer, você tem uma noção bastante clara de todo o processo de criação de uma videoaula e também de análise, estudo, avaliação do resultado que a sua videoaula está proporcionando. Bem, o que a gente vai fazer agora? Como eu disse, uma vez que nós já passamos por todas essas etapas, nós temos capacidade de interpretar um pouco melhor ou refletir um pouco melhor sobre o papel dessas videoaulas no ensino presencial e também no ensino à distância. Então, o que nós vamos procurar fazer agora, depois de todo esse nosso percurso aqui, né, onde agora a gente está praticamente nas semanas finais do nosso PI, a gente vai agora buscar entender ou refletir sobre as videoaulas, seja no ensino presencial ou no ensino EAD. Em geral, quando a gente fala de videoaula, a gente associa ela à ideia de educação à distância. Em certos momentos, por exemplo, a gente é obrigado a utilizar a educação à distância, ou melhor ainda, não a educação à distância propriamente dita, mas a educação remota, onde algumas tarefas que a gente estava habituado a fazer, a gente vai agora possibilitar que sejam feitas remotamente. Isso, classicamente, não é ensino à distância. Ensino à distância, ele é pressuposto para que, ou seja, ele é elaborado, projetado para que tudo seja feito à distância. Muitas vezes, no ensino remoto, o que nós estamos dizendo é que uma parte do ensino está sendo feita de forma remota. Nós vamos voltar a esse aspecto logo em seguida. Queremos provocar, na verdade, uma reflexão. Videoaulas comprometem o ensino presencial? Eu acho que você já pensou sobre isso. Você já viu pessoas falando sobre isso. Não, fazer vídeos estraga a aula. Ou então, não, fazer vídeos é uma ideia muito boa. Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu vou colocar alguns aspectos que eu considero importantes a respeito dessa problemática. Em primeiro lugar, talvez comprometa mesmo. Por quê? Porque o professor perde o poder de transmitir o conhecimento, deixando isso a cargo de uma videoaula que não conhece a sua turma, ou seja, é uma pasteurização. Isso é um aspecto negativo. Também, um outro aspecto é que o estudante ele perde a oportunidade de esclarecer dúvidas no momento certo. Isso tem sérios impactos e depende muito da fase de aprendizagem, de educação que o estudante está. Um estudante que já está, por exemplo, no ensino superior e que tem uma certa autonomia, esse estudante vai sentir menos esse impacto. Por outro lado, um estudante que está no início do seu progresso de aprendizagem, ele vai sentir muito mais isso, porque ele precisa compartilhar em todos os momentos as suas dúvidas. Então, são momentos diferentes. Então, essas questões, elas se aplicam, tem que ser considerado também o tipo de público que você está analisando. Normalmente, nós estamos falando agora de um público de 9º ano do ensino fundamental. É um público que está, digamos assim, no início ou vai começar a adolescência. Então, é um público que está no meio caminho entre uma coisa e outra. Ele precisa muito de assistência, sim,
e também uma assistência positiva. E, por outro lado, ele também sabe lidar muito bem com essas ferramentas já, diferente de alguém que tem 8, 9 anos de idade, para ensino, né? Bom, por outro lado, nós também temos aspectos positivos. E quais são eles? Alguns, claro. Videoaulas são apenas uma ferramenta. Nós sabemos que ferramentas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. A gente é que decide de que maneira a gente quer utilizar essa ferramenta. O exemplo típico, clássico, é a faca, né? Ela é muito importante para a gente se alimentar, mas infelizmente também ela é utilizada para outras finalidades. Também nós devemos refletir sobre o conceito de transmitir conhecimento. Será que é isso mesmo que a gente deseja fazer? Transmitir conhecimento? Despejar conhecimento? Ou será que a gente está preocupado com o processo de aprendizagem do estudante? Essas coisas são a mesma coisa? É por isso que, na verdade, a gente pode dizer que o que nós estamos falando é do papel da videoaula em dois modelos. Naquele modelo onde a gente pensa numa aprendizagem passiva, ou seja, sento na frente de uma TV, assisto uma aula e com isso eu acho que vou aprender alguma coisa, ou então numa aprendizagem ativa, onde eu uso a videoaula como uma ferramenta para instigar o meu estudante a pensar sobre o tema e depois conversar com ele sobre o tema. Esse é um exemplo, né? Então vamos procurar pensar isso de uma forma mais ampla. De onde é que veio toda essa discussão e toda essa história? Vamos pensar um pouco na evolução histórica, por exemplo, da indústria. Aqui ao lado, o que nós temos é como era uma indústria de fabricação de tecelagem para a fabricação de roupas nos anos 1900, na chamada era industrial, e revolução industrial, produção em massa. Esse era o modelo naquele momento. E hoje, como é uma indústria? Hoje, vocês têm ideia? Hoje nós falamos muito sobre a chamada indústria 4.0, aonde muitas vezes uma pessoa somente é capaz de produzir a mesma quantidade de produtos que uma legião de pessoas, com o exemplo que está aqui mostrado. Isso causou um impacto enorme nos processos industriais. Vejam a revolução que isso foi. Por outro lado, como é a educação, como foi a educação em 1900, mais ou menos, na mesma época da Revolução Industrial? O método de ensino procurou reproduzir o modelo industrial, todo mundo enfileirado e trabalhando em cima de uma temática, como se fosse numa tecelagem. E hoje, como isso é? Pense um pouco. Na Univesp é um pouco diferente, porém, num ambiente educacional tradicional, ele é mais ou menos a mesma coisa. Não em todos os ambientes. Já existem ambientes que foram planejados e trabalham com uma sistemática diferente que nós vamos mencionar logo a seguir. Mas, de uma forma geral, o método de ensino mudou muito pouco nesses 100 anos. E mudou muito pouco em relação a outros métodos, como no citado os métodos industriais, que tiveram uma revolução. E vem aí uma pergunta: será que isso é natural? Será que isso tem que ser assim mesmo? Ou será que a gente pode pensar diferente? Bem, podemos melhorar? Essa é a pergunta que nós faríamos. Bom, sim, a gente pode melhorar. Isso aqui, não, o objetivo é apenas ilustrar. Isso aqui é um estudo que foi considerado muito importante, que foi realizado em 2014, e sobre a importância da aprendizagem ativa, que nós mencionamos, no desempenho de estudantes de engenharia, ciência e matemática. E como foi feito esse estudo? Ele coletou informações de mais de 200 outros estudos considerados muito relevantes e analisou o conjunto, os resultados globais de todos esses estudos. Isso é chamado de meta-análise. Nessa meta-análise, se chegou a conclusões muito importantes. E qual era o objetivo desse estudo? Ver se a seguinte afirmação era correta: a aprendizagem ativa é melhor em termos de melhorar o desempenho dos estudantes que a aprendizagem tradicional. Ou seja, de fato, a aprendizagem ativa é melhor do que a aprendizagem tradicional ou não? Os resultados que foram discutidos neste trabalho, eles demonstram que aqui um gráfico que procura mostrar o número de estudantes e aqui a reprovação de estudantes. Então, só que não é reprovação no sentido de reprovação propriamente, mas é de redução de reprovação.
redução de taxa de retenção, é assim que é chamado. Então, redução de reprovação. Então, o que a gente observa é que, para uma metodologia tradicional, nós temos aqui o zero, sendo a referência de número de reprovações. Quando a gente emprega metodologias ativas, na média, nós temos uma redução de 50% no número de reprovações. Isso quer dizer que isso foi considerado um estudo que provou, de fato, inquestionavelmente, que as metodologias ativas têm um impacto significativo no aprendizado. E esse impacto, ele certamente se dá nas áreas de ciência, engenharia e matemática. Eu acho que é um dado relevante que nós temos que considerar. Existem outros estudos, mas esse é apenas um exemplo. Bem, mas de fato, o que são metodologias ativas? A gente já entendeu que a gente não está querendo dizer que é uma metodologia da era industrial, é um outro modelo. Na verdade, na aprendizagem ativa, existem outras características que a gente se pergunta, será que a gente já não faz? Às vezes, muitos de vocês até já fazem praticam algumas técnicas de metodologia de aprendizagem ativa. Mas vamos entender isso um pouco melhor. Na aprendizagem tradicional, o que a gente imagina é justamente um professor num palco, sendo a estrela do processo, e os estudantes sentados, ouvindo, eventualmente tomando notas, mas mais preocupado em tomar notas para não ter que fotografar a lousa, do que propriamente para entender o que está sendo dito. É mais um registro do que foi falado, como se eu estivesse registrando a fala de alguém, não tanto preocupado em entender a fala de alguém. E, por outro lado, o que a gente entende por aprendizagem ativa que pode ser feita num ambiente educacional tradicional? Nessa aprendizagem ativa, o que nós fazemos é que o professor ele não fica mais no palco, ele não é o centro das atenções. O centro das atenções são os próprios estudantes que estão aqui. Esses estudantes eles têm a oportunidade de conversar com o professor, de discutir com o professor. Eles podem estar em grupos conversando e o professor buscando atender a cada um desses grupos. É claro que isso tem uma técnica para fazer, ou várias técnicas. Isso já é empregado em muitas escolas, mas é importante a gente entender o conceito e a importância da videoaula dentro desse processo. Bem, com isso, o que a gente tem é que os estudantes estão mobilizados ativamente. O professor questiona e estimula respostas. Portanto, a aula vira uma bagunça, mas uma bagunça positiva, uma bagunça criativa, uma bagunça para a aprendizagem. Nessa situação, o que nós temos é que os estudantes não estão realizando tarefas repetitivas. Eles não estão escrevendo simplesmente para fazer anotações, mas, na verdade, ele faz uma escrita ou uma leitura de forma reflexiva, discutindo com o colega ou mesmo com o professor. E esse conceito, como está colocado aqui, pode ser até empregado para resolver um problema durante a aula. Isso é feito, mais importante de tudo, com o professor e com os colegas. Portanto, é o grupo que está fazendo isso. Nós estamos privilegiando a oportunidade de estarmos todos juntos naquele momento, debruçados sobre um único tema. Isso é possível de fazer. Mas e para o professor? Qual que é a grande preocupação? Nossa, mas eu preciso cobrir a matéria. Não vai dar tempo. Na verdade, existem estratégias para possibilitar que isso seja feito sem ficar com esse estresse de não cobrir a matéria. E as videoaulas, elas entram nesse processo de maneira muito importante. Existem outras possibilidades, até mesmo uma leitura, perfeito. Mas a videoaula tem características, como a gente já mencionou no início desse curso, que as tornam bastante apropriadas para esse tipo de situação. Na verdade, a educação, a gente sabe, ela pode ser feita basicamente no ensino presencial ou no ensino online hoje em dia. E existe uma gama de possibilidades que vão desde o ensino presencial pleno, só presencial, até o ensino online, puramente online, que é onde está a EAD, na verdade. Mas existem, no meio desse caminho, o que a gente chama de ensino híbrido, onde a gente utiliza tanto características do ensino presencial como do ensino online para proporcionar um ambiente de aprendizagem adequado, dependendo do tipo de grupo que a gente está trabalhando. Existem vários modelos, que eu não vou citar aqui, detalhar nenhum deles, mas eu vou dar um exemplo. O modelo de rotação, ele possui dentro das suas várias técnicas, uma técnica que a gente chama de aprendizagem invertida.
e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Nessa aprendizagem invertida, a gente faz exatamente isso que a gente falou. O professor, ele passa a discutir com os alunos, sendo que o problema agora é como é que ele vai proporcionar conteúdo para os alunos. Se ele está discutindo, ele não tem tempo de ficar lá na frente, na lousa, discutindo esses conteúdos. Pode fazer isso, mas não com a mesma intensidade, não a aula inteira, por exemplo. Bem, para isso, o que a gente tem que entender? Que, por exemplo, nessa metodologia de aprendizagem invertida, numa aula tradicional, na sala de aula, o que os estudantes fazem? Eles ouvem as aulas de uma maneira, em geral, muito passiva. E só prestam atenção na fala do professor. E em casa, o que eles fazem? Eles resolvem problemas, ou seja, eles estão trabalhando ativamente sobre o conteúdo. Só que estão fazendo isso sozinhos. E na aprendizagem invertida, qual que é a ideia? Ela é invertida por vários aspectos. Um deles é que ela começa pela preparação em casa, antes da aula. Nessa preparação, o estudante ele pode ouvir videoaulas, aulas gravadas, que nós já vimos que podem ser inclusive interativas, e isto pode ser um processo passivo, se ele só assistir a aula, ou ativo, se ele estiver fazendo alguma interação com a aula, e ele faz isso sozinho ou com colegas, né? Aqui também ele faz sozinho ou com colegas. Mas o que é mais importante? Se a gente prepara as videoaulas e disponibiliza elas para eles antecipadamente, o espaço da sala de aula, que é o espaço mais importante, que é a riqueza do ensino presencial, ele passa a ser utilizado para resolver problemas, sejam exercícios simples ou até problemas reais que a gente enfrenta hoje em dia. Então, ele passa a ser um momento plenamente ativo, aonde você tem a oportunidade de conversar com o professor e com os colegas. Ou se você é um professor, você vai ficar encantado com a possibilidade de conversar com os seus estudantes e ver eles conversarem entre si e chegarem a conclusões sozinhos. Então, esse é o conceito. E a videoaula, ela é fundamental para a gente garantir isso neste momento que antecipa a aula presencial, que é o momento de preparação. Nós já vimos que isso pode ser feito de maneira muito eficiente, ou talvez mais eficiente, usando uma videoaula do que, por exemplo, uma leitura de texto. Nós vimos isso nas primeiras aulas. Com isso, na verdade, nós temos o conceito geral de como é que a gente pode utilizar uma videoaula dentro desse cenário. Portanto, a criação de vídeos torna suas videoaulas assíncronas e vale tanto para a metodologia tradicional como para a metodologia ativa. Além da aula invertida, que a gente já citou, da aprendizagem invertida, os vídeos podem ser usados como introdução a laboratórios, exercícios, partes puramente expositivas, sendo que os alunos assistem no momento adequado, com a velocidade adequada e tantas vezes quantas necessárias. E a pergunta que a gente sempre faz, ela é válida para qualquer situação? Eu posso afirmar a vocês que ela é válida, sim, para muitas aulas, para muitos tipos de aula, inclusive as mais teóricas. Eu tenho a oportunidade de usar isso em aulas extremamente teóricas. Claro, depende do tipo de público. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não tiver certeza, pergunte aos seus estudantes. É a melhor forma. Tente descobrir se é importante ou não. Faça um teste, não precisa fazer tudo de uma vez. Essa é a ideia. Então, identifique em que momentos ou partes isso pode ser feito. Bem, com isso, ao final dessa aula, você deve estar para explicar a diferença entre aprendizagem tradicional e aprendizagem ativa, explicar o papel de videoaulas em educação presencial e mesmo EAD, e propor o uso de videoaulas em aulas presenciais e metodologias que empregam a aprendizagem ativa. Bem, por essa aula é isso. Muito obrigado e até uma próxima aula.